sombra pamati tiridia ko sombra todo yo ko sombra doda. Rete diria que a sombra pabara badara ya que a sandra darana. Rati dirina ya que a sombra patno yo ko sombra todo manaya que a sinteride. Rete diria que o sombra para manaya que a sinteride yo ko sombra tomunu. Rota nara ya que a sinteride que o shoda manaya que a sandra namana. Rata nada da ya que a sombra pia todo badara da que a sandra ya manara da ya que a sinteride. Rota nara manaya rato todo bodo yo ko sombra prombra probodo do ko centro no mar. Rata da ya que a sombra papa cha 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 da ka sombra tarana. Rete diria manaya que a simbrete yo ko sombra pamba barabada. Rata namanaya yo ko sombra pamba barada da ya que a sombra tanamana. Rata naramanaya que a sombra por bodo yo ko sombra por mana. Rete de ya que o sombra pararara que a sintrede de que se treinama eu posso tomar. Ponha fervor em sua oração e ponha o coração na sua oração. Rete de ya que a sombra pa barabadaya de da ya que na eu posso dordobo. Rob chapatarana ya que a sintere ya que a sombra pa namana. Brete eu do moko sombra pa mamana na que a sintrede de. Reta tarabada caçambra para manaya que é sotro do boco sotro do yo coxterede. Rata na manana na caçambra para manaya que é sopra poto no mono yoko. Ocho to manaya que é sambra para manaya que é sinteterede. Randa na manaya que é sambra para biedor do bodo yoko sopra para maná. Randa na manaya que é sambra para dar da casinte teteria com sotro do mo. Roto do bodaya que é sambra para manaya que é sinteterede cachantra na ma. Ora baba darada que a sombra tinia. Yererere a caçambra baba barada. Ora rabada com sombra pamanaia que assim terede. Oh aleluia. Oh aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. O Espírito de força está disponível nessa noite para te ajudar, para me ajudar. O Espírito de força para nos dar força em áreas que nós estamos fraquejando, com joelhos trôpegos, com mãos decaídas. Mas nessa noite há uma assistência dos céus para todos nós aqui presentes e até aqueles que estão nos assistindo. Para que possamos desfrutar dessa unção que vem através do Espírito de força, o Espírito de fortaleza, nos assistindo, nos fortalecendo, nos colocando em uma posição a qual nós nunca deveríamos ter saído. Aleluia. Portanto, desfrute. Não desperdice. Antes de Deus te dar a resposta, Ele quer te dar força. Antes de Deus te dar a resposta que você tanto está desejando, anseiando, Ele quer te dar força. Aleluia. Aleluia. Mas é pela fé que você vai desfrutar desse espírito de força. Diga assim, pela fé. Diga novamente, pela fé. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, gente. Senta um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de se expor a Tua Palavra e o Teu Espírito. E obrigado, Pai amado, pelo acréscimo, pela melhoria, pelo auxílio, pela ajuda e pela força distribuída para cada um de nós. Obrigado por uma noite poderosa, esclarecedora, onde nós sairemos daqui ainda mais animados com a Tua Palavra e com o Teu Espírito. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade, em nome de Jesus.
Aleluia. E eu pergunto a você, quantos estão animados com a palavra? Quantos estão animados com Jesus? Aleluia. E Jesus está animado com você? Eu tenho que me perguntar isso. Sou eu do Jesus está animado contigo? O que é que o Senhor está fazendo? Ou deixando de fazer? Que vai provocar animação, que vai provocar prazer no nosso Deus e Pai. Isso é uma boa avaliação que nós precisamos fazer. Nós devemos fazer. Nós somos rápidos em avaliar os outros. Nós somos rápidos em, até às vezes, determinar sentenças para outros. Nós precisamos nos posicionar na palavra e fazer as avaliações necessárias diária e continuamente. E a vida do cristão, ela foi determinada e designada por Deus para viver uma vida pela fé. Diga assim, pela fé. Sem fé, nós bem sabemos que é impossível agradar a Deus. Então, se nós estivermos vivendo uma vida sem fé, nós estamos indo de encontro ao agrado de Deus. Será impossível agradar a Deus sem fé. Mas muitas vezes nós estamos nos colocando numa posição de presunção. Diga assim, presunção. E presunção é diferente de fé. A fé, ela é baseada em uma convicção, na vontade e no plano de Deus. E a presunção é baseada num sentimento, pode ser meu e seu, para nos agradar, não para agradar a Deus, para fazer a nossa vontade, do nosso jeito. E ainda, por cima, achamos que estamos certos. Às vezes até propagamos a nossa opinião, a nossa vontade, o nosso jeito, a nossa forma. E todas as vezes que o Senhor levava a alguém, ou leva até mesmo hoje a alguém apresentando uma promessa, Ele também apresenta a condição que deve ser pela fé. A Bíblia fala que a gente deve jamais abandonar a perseverança, para que a gente possa alcançar a promessa. Nós precisamos continuar confessando, guardando a nossa confissão de fé, vivendo pela fé, para que a gente possa desfrutar dessa promessa. Não há como vivenciar o plano de Deus sem fé. Quantos aqui viu Jesus? Ninguém viu Jesus. Mas Ele mesmo diz, bem-aventurado aqueles que, mesmo sem ver, crerão. E o detalhe está exatamente isso aí. Se crermos. Se nós crermos, Jesus falou, veremos a glória de Deus. Se nós crermos, nós seremos salvos. Se nós crermos pela fé, seremos curados, sarados, providos. E se você começar a imaginar todas as nossas áreas, não apenas algumas, todas, diga assim, todas. Eu acho que você está com fome. Diga assim, todas. Todas as áreas da nossa vida tem que ser pela fé. E quando nós, em alguma determinada área, trocamos ou substituímos, por diversas razões, a fé pela presunção, ou a fé pela nossa própria opinião, a gente não vai chegar num bom resultado. Ou vai chegar apenas a um resultado parcial, não na plenitude que Deus tem para a nossa vida. É pela fé. Simples assim. Se crer e não duvidais, você vai receber. Pela fé. Aleluia. E na nossa caminhada natural e humana, muitas vezes nós somos
inspirados por pessoas. Mas isso não é problema algum, porque a Bíblia já nos instruía a fazer assim. Em um determinado ponto, Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo imitava a Cristo e estava se tornando um modelo a ponto de dizer: rapaz, me imite, porque eu sou imitador de Cristo. E essa convicção plena que Paulo tinha em fazer a vontade de Deus, em cumprir os princípios e fazer tudo aquilo que estava no plano divino para a vida dele, fazia com que ele se tornasse um padrão. Tanto é que ele instruía a Timóteo: torna-te padrão. Torna-te padrão. E as pessoas poderiam ver Paulo e trazer ele como modelo de um homem de fé. Porque passar por tantas coisas, tantos açoites, prisões, perigos de morte, naufrágios, perseguições, circunstâncias, só se for pela fé. Se não for pela fé, ele teria chutado o pau da barraca e teria ido embora. Rapaz, esse negócio não dá para mim não. Deixa eu voltar lá para a vida do romano, que é mais confortável. Eu saí de uma condição de perseguidor, agora eu estou sendo perseguido. Não é coisa boa não. Acho que até ele refletiu de tudo aquilo que ele fazia contra as pessoas. Mas é pela fé que ele perseverou. É pela fé que ele instruía as pessoas a dizer: continue, porque existe uma coroa que já está, a minha já está reservada, mas para todos quantos aqueles que terminaram ou completarem a sua carreira. Pela fé. Uma vida pela fé, ela vai tornar padrão. Uma vida pela fé, ela vai tornar inspiração para as pessoas imitarem. Em momentos de angústias, de dificuldade, de perseguição, por causa do seu posicionamento pela fé, as pessoas verão a Deus. As pessoas reconhecerão a bondade de Deus. As pessoas perceberão que as circunstâncias e as coisas dessa vida não são suficientes para tirar você do caminho. Porque é pela fé. É natural também, em alguns momentos, nós nos dedicarmos a essa vida de fé, quando as coisas apertam, quando as coisas não estão funcionando bem, quando alguma coisa está nos faltando, quer seja financeiro, quer seja na nossa saúde. Mas nós não precisamos usar de uma vida emergencial, podemos dizer assim, para com Deus. Correr para os braços deles pela fé, apenas quando as coisas não estiverem bem. Podemos viver pela fé em todo o tempo. Independente de, ainda que, mesmo que, eu continuarei pela fé. Aleluia! Então, temos ouvido, e nesse final de semana foi falado muito lá no acampamento sobre a eficácia da palavra, o poder da palavra, a vida que a palavra contém e que ela produz. Mas, às vezes, nós estamos abrindo a nossa boca para falar de tanta coisa, menos a palavra. Porque é pela fé. Algumas coisas na minha vida ainda não se manifestaram. E eu vou te dizer, o problema não está com Deus. A deficiência não é divina. E tem algumas situações que requer tempo e requer perseverança da minha parte para que aconteça e funcione. Mas eu preciso crer pela fé que Deus falou e vai acontecer. Vai acontecer. Então é um posicionamento nosso, meu e seu, de crer naquilo que Deus falou e que vai acontecer. Aleluia. Abra, por favor, Hebreus. Capítulo 6. Verso 11, diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando
até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela perseverança, herdam as promessas. Então, o autor aos Hebreus, ele traz esse desejo explícito, que nós possamos continuar mostrando, porque a fé, ela tem uma evidência, assim como a incredulidade também tem uma evidência. A fé, ela se mostra, e mas essa amostra ou a apresentação da fé, ela é diferente de uma presunção, é diferente de uma arrogância. Viver pela fé é com diligência, é com paciência, é com perseverança, é com humildade, mas sempre crendo com o coração e confessando com a boca. A receita da parte de Deus sempre será simples, tão simples que cada um de nós pode executar no dia a dia. Não haverá desculpa para nós deixarmos de executar a vontade e a palavra de Deus. Mas essa execução, ela precisa estar vislumbrando algo maior. Porque há um resultado, há uma promessa a ser herdada, há uma promessa a ser vivida. E não é só, porque eu tenho fé que eu vou ganhar isso, eu tenho fé que eu vou comprar isso, eu tenho fé. Ei, se liga na palavra, se liga na eternidade com Ele, se liga em algo maior que Ele tem para nós. Maior e melhor do que coisas é a vida de Deus em nós. Não há um título maior do que ser filho de Deus. Não há uma profissão maior que possa sufocar esse título de filho de Deus, daquele que vai viver a eternidade com Ele. Mas nós precisamos viver uma vida pela fé, perseverando até o fim, para que nós alcancemos a promessa. Porque se não tivermos nessa prática diária, certamente, na primeira circunstância ou situação que se levante, ao invés da nossa boca sair fé, poderá sair incredulidade ou presunção. É assim mesmo. Sempre comigo é assim. Quando parece que vai dar certo, é interrompido. Não funciona. E alguns até, na ânsia de ver as realizações na sua própria vida, começa a se comparar com outro irmão, onde ele está vivendo a promessa de Deus, o plano de Deus para a vida dele, e fica se perguntando, quando é a minha vez? Porque ele está desfrutando e eu não estou? Porque ele está conquistando e eu não estou? Mas você se perguntou, ou perguntou ao Senhor, até ter plena convicção no seu coração, qual o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida? Sabia que tem pessoas que já passaram por essa igreja e vão passar, que elas vão passar por aqui por um tempo, serão treinadas, serão forjadas, serão acrescentadas em sua bagagem, e elas irão para um outro lugar, desabrochar em um outro lugar, talvez numa outra cidade, outro estado, ou até mesmo uma outra nação, e outros ficarão a vida toda aqui, porque o plano é ficar, e do outro é ir. Tu imagina se o plano de todo mundo fosse ir, não ia precisar nem de igreja, todo mundo ia, nem de pastor. Mas também da mesma forma, se o plano for para todos ficarem, quem irá pregar, evangelizar, testemunhar, fazer a obra de Deus lá fora? Então precisamos ser imitadores de Cristo, ou daqueles que se tornam padrão de viver uma vida pela fé. E eu vou te dizer, logo para te vacinar, a vida vivida pela fé não é mensurada ou medida por conquistas naturais. Eu comprei uma casa, eu comprei um carro. Isso é que é um homem de fé. Isso pode ser uma consequência. Mas a vida de fé é mensurada pela intensidade da obediência à palavra.
O Senhor fala, determina, nos instrui, e pela fé eu decido obedecer. Por quê? Eu sei porque sei que se eu obedecer virá um bom resultado para a minha vida. Nada nem ninguém vai me abalar. Nada nem ninguém vai me tirar daquela condição que Deus conquistou para mim, por meio de Cristo Jesus na cruz. Eu vou saber quem eu sou. Eu sei para onde eu vou. E mesmo que o mundo esteja se acabando, você está plenamente convicto, porque a fé é a plena convicção do seu coração. E por isso que nós precisamos ter o cuidado naquilo que nós estamos ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir, mas a incredulidade também vem. A fé, ela vai ser fortalecida quando nós misturamos a palavra, todo ensinamento, misturando com fé, e crescendo e avançando. Mas se nós também dermos ouvido a más informações ou aquilo que é contrário à palavra, nós vamos também entrar em um outro resultado, que não será bom. Aleluia. O que nós estamos falando, o que nós estamos crendo no mais e no maior, não, mas você nem sabe, irmão, do que está acontecendo lá em casa. Está até faltando alimento, está até faltando, em alguns momentos, paz, está até faltando algumas coisas não estão funcionando tão bem. Ei, a palavra foi mais e maior, ano do alto rendimento, e pode dar sangue na canela. Essa palavra tem que estar na sua boca, como também está no seu coração. Não, mas eu não estou vendo. Não precisa usar os sentidos, isso é presunção. Você tem que estar plenamente convicto naquilo que Deus falou para nós a nosso respeito, na nossa comunidade, na nossa igreja local, nessa estação. Aleluia. Nós vamos sim desfrutar do mais e maior, e coisas visíveis, assim como pessoas estavam vendo, como diz o texto, coisas visíveis irão ser manifestas na minha vida e na sua vida. Mas antes das pessoas verem, nós precisamos ver por dentro, nós precisamos celebrar, nós precisamos contar os feitos do Senhor, nós precisamos declarar, construir, e não anular aquilo que a gente está crendo. Ah, mas você não sabe, nem quer saber, porque Ele é maior do que todas as coisas. Ontem eu abri os olhos lá no acampamento, no momento de oração, e quando eu abri algumas cadeiras para a frente, eu vi um rapaz que ele tem a semelhança de um sobrinho meu, que não está nos caminhos do Senhor. Mas na hora que eu vi ele levantando as mãos e adorando ao Senhor, uma plena convicção no meu coração disse: seu sobrinho vai ser como esse rapaz. Não apenas na semelhança, mas na adoração. Não apenas na semelhança, mas na obediência. E assim como todos nós da nossa família temos ouvido más notícias vindo da parte da vida dele, por causa da influência maligna que está, por enquanto, agindo na vida dele, todos terão conhecimento do poder de Deus, porque aonde superabundou o pecado, superabundará a graça. E você precisa declarar aí naquela hora: Pai, muito obrigado pela transformação, pela restauração, pelo resgate. Obrigado porque Ele vai fazer uma grande obra em Teu nome. Obrigado porque por onde Ele passou e deixou um rastro que não foi bom, Ele passará, não só apagando esse rastro, mas fazendo coisas maiores em Teu nome. Aleluia. A gente precisa começar a ver coisas que os nossos olhos não conseguem ver, pela fé. Diga assim: é pela fé. Se a gente ficar com os nossos olhos naturais apenas observando atitudes de pessoas, comportamentos, desobediências, nós vamos desfalecer. E a Bíblia diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque se nós não desfalecermos, nós vamos sim alcançar a promessa. É possível nós nos cansarmos de fazer o bem.
E um bem que nós podemos fazer para alguém é orar por essa pessoa. É um grande bem. Um bem não é apenas dar uma esmola, dar um presente, dar algo. Uma oração de todo o coração, em o nome de Jesus, para a vida de alguém, é algo precioso. É algo que não se pode medir o tamanho da influência sobre a vida daquela pessoa que está recebendo, que é alvo da nossa oração. Famílias inteiras estão chegando na nossa igreja, alvo de oração. Pessoas e mais pessoas se converterão ao Senhor nesses últimos dias, quer seja nessa igreja ou quer seja em outra, alvo de oração. Aleluia! Precisamos começar a mudar a nossa mentalidade e trazer a palavra para renovar essa mentalidade e entender que é pela fé. É pela fé que assim como foi pela fé comigo e com você, que estamos aqui louvando a um Deus invisível, mas que promove coisas visíveis em nossa vida. Que nós podemos sim compartilhar, não de traços, não de imagens, mas de um poder sobrenatural. Como foi dito, um poder radioativo. Um poder que penetra, que parece que nada está acontecendo. Nada está acontecendo. Quem acompanhou alguém, ou acompanhou alguém que faz um tratamento de radioterapia. Você entra, acompanha aquela pessoa, ela entra na sala, 5 minutos ela volta. E aí? Já fez? Já fez. Já terminou? Já. Cadê a marca? Cadê o sinal do que aconteceu? Não tem não. Mas logo, logo, se apresenta um novo diagnóstico sobre aquela vida, de cura. Aquilo que estava danificado, que não estava funcionando, volta a funcionar, por causa de um poder radioativo, por causa de uma radiação. Assim é a palavra liberada, Pastor João costuma dar um exemplo que quanto mais nós semearmos a palavra, é como nós plantamos flores no nosso caminho. E vai chegar um dia que não vai ter nenhum carrapicho ao nosso redor, de tanta flor que a gente semeou, tanta palavra boa. Mas que tipo de palavra nós estamos escolhendo semear? Que tipo de semente? É pela fé. E nessa noite nós vamos orar baseado nisso, é pela fé. Não adianta nós fazermos nada apenas no sentimento ou no achismo. Eu acho que vai ser assim. Eu penso que vai ser assim. Já passou do tempo de nós nos submetermos à vontade de Deus e à certeza daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Já passou do tempo. Já não é mais nem tempo. A vontade de Deus é soberana, mas também é boa, perfeita e agradável. E a decisão é minha e sua de querer obedecer essa vontade, de perseguir essa vontade. É pela fé. Nada que nós vamos desfrutar da parte de Deus pode ser recebido e desfrutado de forma natural, é pela fé. Porque nós vemos, desde o Antigo Testamento até o Novo, vai lá, bata o cajado, o mar vai se abrir, bata na rocha, fale a rocha, pela fé. Coisas inusitadas vão acontecer nesses últimos dias, e nós precisamos misturar com fé cada instrução que o Senhor nos der. Cada instrução. Vá fazer escola de ministro. A mente, eu não tenho dinheiro para pagar, mas é pela fé. Vá fazer o rema. Você precisa aprender mais de mim. Mas eu vou sair 3 vezes por dia, depois tem mais 2 cultos, depois tem... Eu não vou parar em casa mais não, é pela fé. Você não vai parar mais em casa não. Porque a fé nos coloca em movimento. Mas o medo tira o movimento da nossa vida, nos paralisa. Sabia que o medo paralisa? É a primeira reação e muitas das vezes é suficiente para nos tirar do plano de Deus quando acontece algo negativo, nocivo, que vai nos prejudicar, ele tira o movimento. Lembra Pedro? Quando viu Jesus andando, e ele disse:
se for tu mesmo, me faz andar também. Jesus disse, vem. E aí foi que Pedro disse, sob a tua palavra. Ele foi, baseado na palavra. Depois, quando misturou com alguns pensamentos naturais e humanos, ele foi, mas ele foi e voltou. Depois Jesus pegou ele da mão, ele voltou andando para o barco e deu tudo certo. Mas o detalhe é, precisamos misturar com fé. Precisamos andar plenamente convicto, mediante aquilo que Deus fala conosco. Quando entrar em alguma loja, quando entrar em algum ambiente, e Deus instruir a você fazer algo, faça. É pela fé. Você vai parecer loucura. Se Deus está instruindo a você a pedir perdão, alguém peça. Isso é mandamento. Mas também você precisa entender, é pela fé. Eu preciso misturar com fé e ter uma atitude correta segundo a palavra, porque eu preciso obedecer. E talvez a falta de perdão que está estabelecida ali no convívio com alguém seja exatamente o impedimento de respostas de oração. Aleluia. Você está animado, amado, para orar? Quando Deus nos confronta e nos chama à responsabilidade, a gente fica assim mesmo. Mas entenda, ou é fé ou é medo. Os dois não podem ocupar o mesmo ambiente, não. Então é melhor nós posicionarmos pela fé. Porque a Bíblia diz, o justo, ou o meu justo, viverá pela fé. Essa é uma instrução dada. É uma determinação da parte de Deus. Ele não está dizendo, o meu justo viverá pela fé, mas de vez em quando vai ter um medinho. Medo pode chegar, mas manda a fé abrir a porta para ele. Quando o medo chegar à sua porta, porque chegou para a vida de Josafá, ele teve medo, a Bíblia diz, ele teve medo, mas ele foi orar, e revigorou as suas forças, e ouviu uma instrução, e venceu uma guerra cantando. Porque a instrução era essa: vá adiante e cante, porque a vitória é sua, a peleja é minha. Aleluia. Quantas lutas nós queremos ter e fazer? Não tem uma luta, eu vou enfrentar porque eu sou de Deus, eu sou guerreiro. Ei, será que essa é a instrução da parte de Deus? Tem coisas que você não vai fazer nada, porque o trabalho é todo dele. O nosso trabalho é apenas descansar nele, confiar nele, falar a palavra para a situação, falar dele para a circunstância. Ou você acha que nós, líderes, pastores, não sofremos pressão? Hein? Você acha que o pastor Isaías, como presidente da nossa igreja, o líder principal dessa igreja, sofre algum tipo de pressão? Ou você vê-lo rindo, o pastor está tudo bem, eu acho que nem oferta precisa, porque um homem próspero desse, e Deus instruindo a você, oferta aí na vida do seu pastor. Não, mas não precisa não, ó, ele rindo, ó. Ele toda vez que fala comigo só fala rindo. Dê um abraço no seu pastor, ore pelo seu pastor. Não, não precisa não, ó. Ele está realizado. É porque uma vida de fé, ela tem uma atitude. A plena convicção nos faz enfrentar qualquer que seja o problema com uma atitude diferente, ou uma atitude esperada pelas pessoas do mundo. E às vezes é até confundido como irresponsabilidade. Você está muito irresponsável, acontecendo isso, você está rindo, você não está nem aí. De fato, eu não estou nem aí para a situação. Quando nós formos inspirados a fazer algo, faça, meu irmão. Não pensa porque a pessoa está se apresentando, e eu não estou dizendo que ele está forjando, ou eu, ou o pastor, ou qualquer outra pessoa, está trazendo uma irrealidade.
para ele viver daquele jeito. Não, é porque quando estamos plenamente convictos, vivemos como Abraão, que não fez conta daquilo que se via, e ele lutando contra a esperança. Ele não deixou se abalar, ao contrário, fortaleceu a sua fé. E por causa da sua fé fortalecida, ele dava glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o menino, quando é que chega, eu sei, glória a Deus, vai chegar. Crendo contra a esperança, crendo contra aquilo que estava aparecendo, contra aquilo que se apresentava para ele. Aleluia. É tempo de nós vivermos em um outro patamar, em uma outra condição, que as pessoas verão uma vida vivida pela fé em nossa vida. Para se amostrar mesmo. Mas as pessoas, quando se deparar conosco, elas vão ter um contato com aquilo que é divino. Aleluia. Então fica de pé. E eu quero te estimular nessa noite a você alinhar a sua oração, o seu pensamento. Porque você alinha no seu pensamento, você vai estar alinhando a sua oração, consequentemente, para com Deus. E se necessário for, peça perdão a Deus, se em alguma área você não está vivendo pela fé. Outro dia eu disse aqui, de tanto ouvir que 2026 seria um ano difícil, mesmo depois de ter ouvido que a palavra que nós podemos carregar e misturar com fé é a palavra do mais e do maior, mas de tanto ouvir, rapaz, 2026 é difícil, 2026 tem uma carga tributária muito alta, 2026 eu comecei a meditar a ponto de falar, eu já estava me entristecendo no coração com relação a essas coisas. Mas quando nós voltamos para aquilo que é real, que é eterno, que é a palavra, voltamos a ouvir o nosso auxiliador Espírito Santo e dizer: ei, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Fica tranquilo, ó. Eu sou o teu pastor, nada vai te faltar. Só porque você, se apegou com amor à minha palavra, eu vou te livrar. E aí nós nos posicionamos e nós voltamos para aquela condição de viver uma vida pela fé. E pela fé nós vamos desfrutar de coisas maravilhosas. E nós podemos depois até ler. A Galeria da Fé tem vários exemplos, quer seja do Novo ou do Velho Testamento, sobre pessoas que viveram pela fé e tiveram experiências pessoais com o próprio Deus e puderam estar ajudando outras pessoas, como ajuda a nós com a sua vida, inspirando a vivermos pela fé, não mais pelo que se vê, não mais de acordo com o sentimento, não mais de acordo com a nossa conta bancária. É pela fé. Aleluia. Então ora aí de forma individual, por essa condição de um coração alinhado e desejoso de viver pela fé, a tal ponto que possa agradar a Deus. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser andar, ande pela igreja, tem espaço à vontade. Mas não fica desconectado nessa hora. Olha para a tua vida, faz a tua própria avaliação. Jesus, você está agradado de mim? Eu estou vivendo uma vida que agrada a ti, frutifica, que cresce e que evidencia o teu reino aqui na terra?
Aleluia. Eu queria nesse instante que você imaginasse um parente seu, ou até mais de um, mas que você colocasse os seus olhos espirituais nele, e que pela fé você possa liberar palavras de vida para a vida desse seu parente, mesmo você sabendo que a vida que esse seu parente está vivendo hoje está tudo ao contrário daquilo que Deus determinou e orientou para ser vivido. Mas é pela fé que o Espírito vai convencê-lo de todo pecado, justiça e juízo. É pela fé que você vai ver, como eu vou ver parentes meus servindo ao Senhor, quer seja nessa igreja, quer seja fora dessa igreja, em outro lugar. Então fecha os teus olhos e aguarda o Senhor trazer na tua vista, nos teus olhos espirituais, as imagens dessas pessoas, quer seja filho, tio, cunhado, parente distante, não importa. Ore por essa pessoa, declare palavras de vida eterna. Poder de morte e de vida estão no poder da língua. Morte e vida estão no poder da língua. Nós precisamos bem utilizar a nossa língua. Foque a tua oração em pessoas agora, não em coisas, mas em pessoas. Aleluia, obrigado, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque pessoas de fato estão tendo a sua eternidade mudada por causa da oração do justo, por causa de uma oração misturada com fé. E nós vamos te dar ações de graças agora. Nós vamos apenas regar as nossas orações com ações de graça e vamos ver a manifestação do teu poder, do teu favor e da tua graça sobre a vida dessas pessoas. Obrigado pelas boas notícias que irão chegar. Mas nós celebramos e nos alegramos hoje com a transformação e mudança dessas pessoas.
Pessoas verão e dirão: só podia ter sido Deus na vida dessa pessoa. Aleluia. Oh, te damos graças, Pai, pelo teu poder restaurador e transformador, o poder da tua palavra alcançando essas vidas em o nome de Jesus. Aleluia. Nessa hora também eu quero que você pense em pessoas que estão passando por alguma dificuldade, quer seja de doença ou enfermidade. Existe um poder curador, e esse poder curador de Deus, ele não perdeu a sua validade. E talvez você, como eu, talvez a gente não tenha a oportunidade de tocar nessas pessoas, mas nós podemos orar para que o Espírito Santo de Deus visite-as e o seu poder curador alcance essas pessoas. Começa a orar um pouco em outras línguas aí baixinho e lembra de alguém, quer seja da sua família ou não, conhecido, parente, vizinho, alguém que está passando por algum momento de dor, de enfermidade, de alguma doença, e que essa situação ela deve ser passageira para essa pessoa, e nós precisamos cooperar com Deus para que saúde divina se estabeleça no corpo dessa pessoa. Aleluia, aleluia. Se você souber o nome da pessoa na oração, nomeie, fale. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por pessoas sendo alcançadas por esse poder curador. E nós declaramos pessoas totalmente livres, qualquer que seja a doença ou a enfermidade. Pessoas que estão fazendo tratamento, tendo um tratamento eficaz, poderoso, que será misturado pela fé, misturado com fé. E esse poder curador estará em manifestação nos corpos dessas pessoas. Eu declaro pessoas totalmente livres, e elas prontas para testemunhar do teu poder, da tua graça e do teu favor. Pessoas voltando às suas atividades normais, fazendo coisas como nunca fizeram, por causa dessa manifestação de cura, em o nome de Jesus. Eu declaro totalmente livres em o nome de Jesus. Você pode dar graças pela manifestação de cura na vida de pessoas,
que nós vamos ouvir testemunhos aqui de pessoas que a gente conhece e até que a gente nem conhece. Oh, aleluia, eu declaro você que está em casa ouvindo essa palavra, toma posse da tua cura. Se alegra nele. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua fazendo proezas, maravilhas, prodígios. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças, Pai. Oh, aleluia, te damos graças. Aleluia. E por último, irmão, eu queria que você orasse também pela sua vida financeira. Se a sua vida financeira está totalmente resolvida, agradeça. Uma oração de gratidão pode ser feita nessa hora. Mas se há alguma necessidade a ser suprida, alguma conta a ser paga, alguma situação a ser resolvida, essa é uma boa hora para você misturar com fé e apresentar aquele que pode todas as coisas. E eu vou te dizer, não tenha vergonha e seja tímido nas suas orações quando se tratar de dinheiro também. Porque no pacote da salvação todas as coisas estão incluídas. Prosperidade, provisão, proteção, cura, salvação, restauração, libertação. A Bíblia diz que nós podemos e devemos viver contentes, tendo o que comer e o que vestir. Viva contente. Mas eu não vi nenhuma versão dizer assim, viva conformado. Porque contentamento é diferente de conformismo. E nós precisamos sim estar inconformados com algumas situações. Nós precisamos estar contentes porque Deus está nos ajudando, cooperando conosco em toda e qualquer situação. Mas Ele nos deu uma vida abundante, também na área financeira. E nós precisamos desfrutar dessa vida. E eu vou te deixar você fazer essa sua oração de forma também individual, porque talvez tenha a situação que só você e Deus sabem o que está passando. Mas nós sabemos em quem cremos. Nós sabemos que o nosso Redentor vive. Nós sabemos aquele que provê todas as coisas. Nós cremos no Deus El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Aleluia.
Fica de pé, amado, nesse instante. E levanta tuas mãos e começa a dar graças por tudo aquilo que Deus vai estar manifestando e trazendo ao teu encontro. Porque será segundo conforme você orou, conforme você creu, conforme você estabeleceu pela fé. Comece a se alegrar com situações resolvidas. Comece a se animar com contas pagas sobrenaturalmente. Comece a alegrar-se pelo bom senso, pelas ideias, pela sabedoria que Deus está compartilhando nessa noite, para administrar bem tudo aquilo que chega em nossas mãos. Oh, aleluia, aleluia. Não espera a manifestação para você se alegrar. Não espera chegar o bom resultado na tua porta. Crede que recebeste. Crede que recebeste. Oh, creia e receba e celebre. Oh, aleluia. Aquilo que está impedindo muitas vezes de você se alegrar, de você andar de cabeça erguida, de uma forma ousada, de dizer que é filho de Deus, eu declaro em nome de Jesus toda timidez caindo por terra agora, em nome de Jesus. Uma ousadia voltando a ser exercida e vivida a cada dia, por causa de um coração que vive pela fé. Um coração que entende que Deus é quem provê todas as coisas. E quando alguma coisa fugir do nosso controle, Deus estará cuidando de nós. Continuará cuidando de nós. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua provisão se manifestando na vida do teu povo. Eu te agradeço, Pai amado, por milagres financeiros acontecendo agora mesmo na vida dos nossos irmãos. Eu declaro em nome de Jesus todo o suprimento necessário, tudo aquilo que há e se apresenta e foi apresentado a ti agora como necessidade, sendo suprido de forma abundante. Aleluia. Obrigado, Pai amado, porque essa vida abundante foi o tipo de vida que tu nos chamaste para viver. E obrigado, Pai, por sabedoria e graça, para administrar bem e entender que tudo que chega em minhas mãos não é só meu. Tem uma parte que é tua, tem uma parte que é do meu irmão. Tem uma parte que é pão, mas tem uma parte que é semente. Tem uma parte que deve ser guardado, mas não devemos guardar além daquilo que é recomendado, para que nós não entremos em prejuízo. Pai, muito obrigado por pessoas que estavam se sentindo amarradas e presas nessa área financeira, totalmente libertas em nome de Jesus. Obrigado por olhos iluminados para ver a solução que já está dentro de cada um, porque o Espírito comunica e às vezes nós estamos tão envolvidos com um problema que não conseguimos ver nem perceber. Mas eu declaro olhos iluminados para ver o que precisa ser visto. Oh, aleluia. Saídas sendo apresentadas, soluções sendo apresentadas agora mesmo, para cada situação pontual que tem atormentado, tem tirado o sono. A tua palavra diz que nós não devemos andar nem fascinado pela riqueza, nem cuidadosos com as coisas desse mundo, preocupados, ansiosos. E eu declaro em nome de Jesus, todos dormindo bem, não mais preocupados, não mais ansiosos, não mais pensativos. O que eu irei fazer? O que vai acontecer? Eu declaro em nome de Jesus nossos irmãos vivendo pela fé, falando a palavra à situação, falando a palavra à circunstância, falando a palavra ao aperto, falando a palavra à pressão, falando a palavra à falta, falando a palavra a tudo aquilo que não está funcionando bem, determinando com ousadia,
entendendo que é filho do Deus vivo. E porque é filho do Deus vivo, é herdeiro do Deus vivo, é co-herdeiro com Cristo. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, por todo o suprimento e manifestação, em o nome de Jesus. Aleluia. Sejam abençoados na prática da palavra.